aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre Gandanta. Para aqueles que não sabem o que é Gandanta, Gandanta é uma transição de um ponto para outro. É a transição do elemento da água para o elemento do fogo. E quem nasce nessa transição possui Gandanta no mapa. E o que é exatamente Gandanta? Para algumas pessoas, Gandanta significa afogamento. Ou seja, a pessoa vai passar por cenários de afogamento ou vai morrer por afogamento. Isso é parcialmente verdade, certo? Nas minhas pesquisas, eu tenho visto que algumas pessoas realmente morrem por afogamento, outras pessoas não. E algumas pessoas que morrem por afogamento não têm nenhum planeta nessa zona de Gandanta, que eu vou explicar para vocês. Então, essa ideia de afogamento, ela não é 100% verdadeira e nem é para todo mundo e para todos os mapas. O que acontece é que Gandanta é um ponto de desequilíbrio. Quando a pessoa nasce do elemento da água para o elemento do fogo, essa junção de água com fogo, ela é considerada inauspiciosa, desfavorável para a astrologia védica. E não é o nascimento que é desfavorável, tá? Não é o nascimento da criança. Porque se vocês olharem no livro de Parashara, ele traz inauspicious birth. Ele traz lá uma seleção de nascimentos desfavoráveis. E Gandanta está no meio deles. E aí vocês podem pensar, bom, eu pensei assim, poxa, nenhum nascimento é desfavorável, certo? Mas depois eu fui entender melhor o que Parashara quer dizer. E o que ele quer dizer é o seguinte: naquele período que a pessoa nasceu, aquele período é desfavorável. Não é o nascimento. Nascimento é uma coisa positiva, boa, benéfica. É aquele momento que é desfavorável. Ou seja, qualquer atividade benéfica que é feita em zona de Gandanta, a pessoa vai ter problemas com aquilo. E qual é o maior problema que eu vejo? O maior problema que eu vejo da Gandanta é a falta de controle que a pessoa tem. E a instabilidade emocional, principalmente se é a lua que está em zona de Gandanta. E essa falta de controle que a Gandanta traz faz com que a pessoa não tenha controle sobre a vida dela. Então, se a pessoa nasceu em zona de Gandanta, a vida daquela pessoa vai estar mais ou menos determinada. Os karmas vão estar determinados. Por quê? Porque a vida daquela pessoa não é mais dela. O controle da vida daquela pessoa não é mais dela. É por isso que Gandanta é indício de acidentes no mapa. Qualquer tipo de acidente. Não precisa ser afogamento, certo? Inclusive eu vi um mapa de uma pessoa que caiu, machucou a cabeça, teve traumatismo craniano e caiu na piscina e se afogou. Na verdade, a pessoa não morreu de afogamento, a pessoa morreu com um trauma no cérebro. E tem vários casos assim. Tem casos onde a pessoa realmente se afogou e não tem planetas em Gandanta. Tem casos onde a pessoa tem planetas em Gandanta, em zona de Gandanta, e não morreu por afogamento. E por aí vai. Eu tenho que admitir para vocês, existe algo súbito, existe algo de falta de controle e algo que indica uma mudança súbita na vida da pessoa, ao longo da vida, não só a morte, para aqueles que têm planetas em zona de Gandanta. Então vamos se focar nos tipos de Gandanta. Existem 3 tipos de Gandanta: Nakshatra Gandanta, Tithi Gandanta e Ascendente Gandanta. Então vamos começar pelo mais fácil. Ascendente Gandanta é quando o seu ascendente está em zona de Gandanta, ou seja, o horário que você nasceu foi exatamente o horário da Gandanta. E esse ascendente, o grau do ascendente de vocês, estiver entre os signos de água para os signos de fogo. Então, é no final do signo da água e no início do signo do fogo. Isso aí indica que vocês nasceram em zona de Gandanta.
E o que significa isso? Significa que toda a vida de vocês vai ser controlada por uma força maior. Vocês vão ter pouco livre-arbítrio. É isso que eu vejo. Isso pode ser bom, isso pode levar vocês para a espiritualidade, ou isso pode levar vocês para outro caminho. Eu vi o mapa de Ted Bundy, aquele assassino que matou um monte de mulheres nos Estados Unidos, e o ascendente dele está em zona de Gandanta. E o que é curioso ver é que toda a Gandanta dele diz respeito aos ancestrais. E essa Gandanta dele está no signo de Leão, no signo do fogo, está no início do signo do fogo. E tem a ver com os ancestrais, porque está no Nakshatra de Maga. E por estar numa zona de Gandanta, mostra algum problema ali com o nascimento dele. Então eu fui pesquisar qual foi o problema no nascimento do Ted Bundy, porque ele tem um ascendente em zona de Gandanta. O que eu achei foi o seguinte: a mãe do Ted Bundy teve ele com o pai dela. É isso mesmo. O filho dela, na verdade, é irmão dela, por parte de pai. Olha que loucura. Então o que acontece é que o pai dela me parece que era uma pessoa abusiva, e isso não fica claro o que houve. O que aconteceu é que o Ted Bundy pegou o sobrenome do padrasto, do marido dela, e a coisa ficou por aí. Ele também foi dado para adoção. Ela deu para os pais dela. Então o Ted Bundy foi criado pelos avós, que é outra marca da Gandanta. Na Gandanta tem algo muito triste, que é o abandono. A criança nasce com tendências a ser largada, a ser deixada de lado, não só pelos familiares, não só pelos pais, mas pela sociedade como um todo. A criança vai ser abandonada e vai levar uma vida solitária. E em muitas situações o Ted Bundy se manifestou e ele falou que ele não se sentia amado. Então tem algo de verdade nisso quando você vai olhar o mapa dele. Um outro tipo de Gandanta é se você tem a Lua em zona de Gandanta, ou qualquer outro planeta, não precisa ser a Lua. Isso é chamado de Nakshatra Gandanta, ou aquilo que vocês conhecem como estrela fixa. Esse Nakshatra Gandanta vai dos nakshatras da água para o fogo. Quais são eles? Aslesha, Revati e Jesta. Esses são os nakshatras regidos por Mercúrio, e o final desses nakshatras mostra a zona de Gandanta. E os nakshatras regidos por Ketu, que estão no início do signo de fogo. Quais são? Ashwini, Maga e Mula. Se vocês tiverem planetas aí no início do signo de fogo ou no final, esse planeta vai estar em zona de Gandanta, certo? Eu coloco na descrição do vídeo depois o grau exato de onde acontece a Gandanta. O Nakshatra de Jesta e Mula, eles pegam mais graus do que os outros. Parashar coloca isso. É uma passagem mais perigosa. É uma passagem que exige mais cautela. Porque quando vai de Jesta para Mula, é quando acontece o awakening do espírito. Ou seja, o espírito está deixando o mundo material para ir para o mundo espiritual. E isso é bem mais difícil, essa passagem é bem mais difícil do que a dos outros nakshatras. E existe também o Titi Gandanta, que é quando acontece a passagem de um Titi para outro, de um dia lunar para outro. Eu vou colocar todos esses detalhes na descrição do vídeo, vocês por favor leiam, vai estar lá para vocês olharem no mapa de vocês e checarem. Não precisa se desesperar caso vocês tenham Gandanta. Isso é sinal de que vocês estão numa transição e é um momento importante. Se vocês têm Gandanta no mapa, esse é um momento importante, esse nascimento de vocês é um momento chave, é um momento espiritual e pode ser incrível. A Gandanta, ela não só dá resultados ruins não, tá? Dependendo do padar onde esteja acontecendo a Gandanta de vocês, podem dar resultados ótimos. Vocês podem ter riquezas, fama, a vida de vocês pode ser bastante próspera, dependendo do padar onde acontece a Gandanta. Eu vou colocar na descrição do vídeo quais são esses padars, não se preocupem. Eu só queria que vocês entendessem que
Gandanta não é sinal de tragédia e nem de afogamento. Coloquem isso na cabeça de vocês. Um criminoso pode nascer com Gandanta, mas uma pessoa santa, uma pessoa especial, uma pessoa que vai mudar o mundo, também pode nascer com planetas em zona de Gandanta. Para aqueles que não sabem, Pada é a divisão do Nakshatra, da estrela fixa. Cada estrela fixa tem 4 Padas e é separado por graus. Então, se vocês têm planetas em determinado Pada, essa Gandanta vai afetar vocês diretamente. Se for em outro Pada, vai afetar algum membro da família de vocês. Ou seja, vocês não vão sentir nada. E pode, inclusive, afetar outras coisas, outra área da vida de vocês, como riquezas, saúde. Ou seja, não necessariamente afeta vocês diretamente. Na Índia, o que acontece é o seguinte: quando a criança nasce com Gandanta, a família se reúne e eles já fazem os rituais, os remédios para curar essa Gandanta. Porque eles sabem o quanto isso é perigoso, tanto para a criança que está nascendo, quanto para qualquer outro membro da família. Isso vai tanto de pai, mãe, quanto tio, tia, quanto avós. Pode afetar também até os in-laws. Os in-laws é a família do cônjuge. Então, para evitar qualquer perigo, qualquer risco, eles já fazem o ritual assim que a criança nasce. Isso no nosso mundo, no mundo ocidental, isso não acontece. As pessoas nem sabem o que é isso. Então, os remédios não são feitos e a criança e a família sofrem os efeitos da Gandanta. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês, é que com certeza vocês não têm os 3 tipos de Gandanta. Como eu falei, Titi Gandanta, ascendente Gandanta e um planeta em zona de Gandanta. Com certeza vocês não têm os 3, porque eu li em algum lugar que se a criança nasce com os 3 tipos de Gandanta, ela não sobrevive, ou algum parente morre assim que a criança nasce. Tem outra coisa, para vocês saberem de que se trata a Gandanta de vocês. Vocês precisam olhar qual é o planeta, vocês precisam olhar qual é o Pada, e vocês precisam olhar esse planeta, ele rege que casa? Qual é a casa que ele rege? Porque a casa que ele reger vai ser a casa afetada pelo Gandanta, vai ser a causa da Gandanta. A causa da Gandanta pode estar na casa 4, pode envolver a mãe, pode envolver o lugar que você nasceu. Deve ter algum problema ali. A causa da Gandanta pode estar na casa 10. Carreira, figura paterna, imagem. Então, esse planeta em zona de Gandanta, um astrólogo tem que ver onde esse planeta vai, quais são as áreas que esse planeta afeta. Esse planeta rege que casa? Ele está posicionado em que casa? Tudo isso tem que ser visto para o astrólogo decidir qual é a causa da Gandanta e o que vocês precisam remediar. Existe remédio, sim, para a vida ser mais, eu diria, equilibrada, porque uma pessoa com planetas em Gandanta, a vida sofre muitas mudanças, a pessoa sofre muitas mudanças ao longo da vida. E como eu falei, a pessoa sofre bastante rejeição ao longo da vida. Ou ela realmente sofre rejeição, ou ela se sente rejeitada pelos outros. E aí essa pessoa se isola. Na minha opinião, a Gandanta mais difícil é quando a Lua está em zona de Gandanta. Eu digo isso porque quando a Lua está nessa zona de Gandanta, significa que o senso da pessoa de segurança, de felicidade pode não estar lá. Porque Lua indica suas emoções, sua mente. Lua indica a forma como você se relaciona com os outros, a forma como você se relaciona com seus parentes. Por sinal, a Lua indica laço sanguíneo. É o laço sanguíneo que você traz com seus familiares. Então, isso com certeza é problema para os familiares, quando a Lua está em zona de Gandanta. E isso é problema para o indivíduo, porque a Lua é sua sensação de segurança, de paz, de tranquilidade, de se sentir amado pelos outros. Então, quando a Lua está em zona de Gandanta, tem algo ali que precisa ser solucionado. O problema é que quando a pessoa tenta
solucionar, tenta ser forte emocionalmente, vem alguma coisa para testar a pessoa. E aí aquela solidez vai embora. O que acontece é que quando a pessoa tenta resolver, o nó da gandanta fica ainda mais forte. Então me parece que precisa haver um desapego. A pessoa precisa ficar ok em não ter uma boa fundação, em de repente não ter os pais por perto. A pessoa precisa ficar ok em ficar sozinho. Isso é um processo de amadurecimento espiritual do indivíduo. E aí, quando esse amadurecimento espiritual acontece, o nó da gandanta, ele é afrouxado, digamos assim. E a gandanta diminui e não perturba mais o indivíduo, certo? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Obrigada!